Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caso de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje novamente com a nossa querida amiga delegada Raquel Galinatti. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Muito obrigada, Carla, como sempre. Sempre são assuntos interessantes que a gente aborda, que você aborda. Não, e são assuntos importantes. E hoje a gente vai trazer um assunto que envolve a questão da policial feminina, da policial mulher, num momento muito importante, que é o momento da gestação, né? Nós aqui levantamos algumas informações e eu fiquei um tanto quanto abismada. Eu acho que essa é a palavra mais correta, porque estava se trabalhando, né, pelo que eu entendi, uma lei para que tivéssemos normas e procedimentos em relação a essas mulheres. E vamos deixar claro aqui, doutora, que nós não estamos dizendo que a mulher grávida ela é doente, que ela precisa de um tratamento especial. Não é nada disso. Uma mulher grávida, ela está cheia de saúde. Agora, ela... Gerando outra vida. Exatamente. Mas ela realmente ela precisa, né, de um olhar especial, porque é o que você muito bem falou, ela está gerando uma outra vida. E quando a gente para pensar na gravidez, eu já fiquei grávida 2 vezes, né? Principalmente naquele 3º trimestre da gravidez, nós ficamos enormes, né? Porque assim, a gente perde, inclusive, o nosso centro, né, de equilíbrio. Porque você tem ali, você está gestando um bebê. E de uma forma muito rápida, né? Exatamente. E nós precisamos ali ter cuidados em relação a essa gestação e a essa mulher. Novamente, não estamos aqui falando de doença. E estava sendo trabalhada uma lei para estabelecer essas normas adequadas para essas mulheres policiais, que inclusive arriscam as suas vidas para nos proteger. Explica para a gente o que era essa lei. Carla, a gente percebe que algumas instituições, alguns espaços de poder, eles não estão, de fato, representando a população, representando a metade da população, que somos nós, mulheres. Então, as instituições, muitas vezes, elas são formuladas, idealizadas e direcionadas de homens para homens. A mulher, quando ela ocupa espaços nessas instituições, ela tem que se adequar. Os espaços não são construídos para que nós, mulheres, estejamos inseridas. E a gente sabe em N lugares que até um tempo atrás não tinha nem banheiro feminino para as mulheres, por exemplo, o Senado Federal. Então, quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Delegados, há uns 6 anos atrás, eu cumpri os meus 2 mandatos, nós idealizamos uma proposta, apresentamos então para a Secretaria de Segurança Pública, apresentamos para o delegado-geral na gestão Dória e colocamos como proposta a solução para que a mulher, quando gestante, ela tivesse a opção de escolha se ela gostaria de continuar nas suas atribuições, em trabalhos noturnos, em rotinas incessantes, e também em escalas noturnas, porque essa é a atribuição dos policiais, sendo homens ou mulheres. Não de uma forma obrigatória, mas aquela que assim optar, assim achar melhor, tivesse já assegurada na lei. Porque sabe o que acontece, Carla? Na Polícia Civil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, quando a mulher fica grávida, principalmente as operacionais, as escrivãs e as investigadoras e outras carreiras, as delegadas de polícia eu não visualizo de uma forma tão problemática essa situação. Essas mulheres, elas são tidas como indesejadas, elas atrapalharam a equipe. Elas estão atrapalhando o curso natural daquela equipe, daquela investigação. É como se a mulher fosse um obstáculo. A mulher grávida, ela é vista com maus olhos e não um passado muito distante. As mulheres, quando voltavam depois da sua gravidez, de gestação, de sua licença maternidade, elas eram deslocadas para locais muito distantes daqueles que elas foram afastadas. Era uma espécie de punição. Por ela ter ficado grávida. Por ela ter ficado grávida e atrapalhado aquela equipe, aquela investigação, aquele departamento. Então, nós propusemos
normativa através de resolução ou portaria. E da mesma forma, uma parlamentar à época, hoje ela já não é mais parlamentar, a deputada estadual Isa Pena, ela gostou dessa proposta e falou, eu vou dar andamento e continuidade. Houve sim uma aceitação na Assembleia Legislativa, aprovação nas comissões, porém, o então governador Dória vetou o projeto. O nosso governador vetou, o nosso ex-governador vetou o projeto. É muito triste ouvir tudo isso, porque, novamente, né, quando a gente para pensar, todos nós viemos de uma gestação. Né? Homens, mulheres, todos nós, né, viemos de uma gestação. Então, você não ter esse olhar, esse cuidado com a gestante, isso é muito triste. Até porque, assim, novamente, não é porque a gente não está pedindo um tratamento especial, porque, olha, ela está doente, está passando por um procedimento médico, mas é uma transformação no corpo, é uma transformação nos hormônios. E quando a gente pensa na polícia, né, e vamos falar aqui mais objetivamente da Polícia Civil, ela é enorme. Ela é enorme. A gente não está falando de uma pequena empresa que realmente, se eu deslocar aquela determinada pessoa, eu posso criar um problema. E que eu vou precisar resolver, né? Porque dentro das nossas leis, a gente vai precisar solucionar, né? Porque a mulher tem todo o direito de ficar grávida. A gente só vai, né, inclusive, fazer aí, né, trazer novas pessoas para a nossa sociedade se as mulheres engravidarem. Senão, não tem outra maneira de trazer, né, seres humanos para o mundo. Ainda não são, né, gerados em máquinas, né? Talvez no futuro, incubadoras. Quem sabe, né, nós tenhamos aí uma tecnologia, mas a realidade é essa. As mulheres, elas engravidam, elas continuam trabalhando, né, e trabalham bastante. Nós sabemos muito bem, né, que no país em que vivemos, o Brasil, que a mulher tem dupla jornada, porque quando ela chega em casa, ela continua trabalhando, né, ela cuida do seu lar. Né? Hoje nós conseguimos ali, né, enxergar que temos ali bons homens, né, que hoje já compartilham, né, tudo é dividido, mas é uma dupla jornada para ambos, para homens e para mulheres. Imagina para uma mulher grávida, ela vai encontrar desafios. Eu posso dizer, porque, como falei, já fiquei grávida 2 vezes. Então, assim, não é que... É o que você estava me, né, explicando, e quando a gente para pensar no trabalho policial, e é muito interessante, é o que você falou, de repente ela é uma investigadora, ela tem que estar na rua. Só que, durante a gravidez, o bebê se mexe, e às vezes, olha, eu já passei por isso várias vezes, dependendo, né, do estágio que você esteja na gravidez, ele resolve que ele vai pegar a perninha dele e colocar aqui para cima. Você não consegue nem respirar. Imagina se você estiver ali, né, tendo que cuidar ali de uma situação de risco. Você pode, inclusive, colocar a sua equipe em risco, correto? Carla, é muito interessante o que você está falando, porque justamente quando a gente sabe da atuação do policial, homens e mulheres têm as atribuições da mesma forma. E, por exemplo, numa condução de preso, numa busca e apreensão, num plantão noturno em que aquela policial grávida ela esteja ali sendo responsável pela segurança daqueles que estão temporariamente encarcerados, no andamento de uma prisão em flagrante, é muito complicado, porque não só a sua esfera de cuidado, do seu cuidado como pessoa, mas ela tem outro cuidado, ela tem que ter uma outra atenção, que é justamente o feto que está ali. É uma situação, não é impossível que as mulheres possam ter essa atribuição, não, justamente por isso que a gente falou, é uma padronização facultada às mulheres, é uma normatização, uma lei, e existe uma ausência de normatização em âmbito nacional. A gente está, como agora a minha missão é ser diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, nós estamos ali querendo a aprovação o mais rápido possível de uma lei orgânica no âmbito nacional para as polícias civis.
Porque dessa forma, a gente não vai ficar no critério de conveniência e oportunidade de cada estado para legislar ou, pior, para ter uma resolução no âmbito das secretarias, discricionariamente, de acordo com aquele gestor temporário, aquele que comanda a instituição de forma temporária. Então, a gente percebe que é necessário que a gente tenha uma lei, uma regra padrão. E ali, a mulher com aquele direito, ela opta por exercer ou não. É uma faculdade. É o que você falou, opta. E, de novo, Raquel, não é só opta em relação à segurança dela e do bebê, é em relação até à segurança da própria equipe. Sim. Porque quando a gente entende pelo que vamos passar, né, e quem vai passar pela primeira vez, que não sabe nem ainda o que virá pela frente, que são muitos desafios. Não são poucos, são desafios muito importantes. E aí, quando a gente entende também o que é o trabalho policial, o trabalho policial é um trabalho tenso. Não é um passeio no parque. Eu não estou indo ali, né? Enfim, cuidar de um jardim botânico. A gente sabe, a gente lida aqui no canal, são assuntos muito complicados, são assuntos muito difíceis e que você tem que ter ali você tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma fortaleza. Além dos sentidos e a percepção, ela deve estar aguçada na potencialidade máxima, porque você ali, você atua com adversidades, com situações adversas, com todo um contexto em que você está ali para descobrir a verdade possível daquele fato. E o criminoso, no caso, não quer que essa verdade seja descoberta. Então, claro que vários obstáculos, adversidades no trabalho policial exige com que a atenção esteja 100%, 150% se possível, para que você não tenha ali o risco nem da sua vida, nem da sua equipe de vida, porque você está atuando justamente com interesses antagônicos, você está contrariando interesses criminosos. Então é claro que você tem que estar completamente respaldado. Alerta máximo. Máximo. Alerta máximo. Agora, eu gostaria de entender por que é que o nosso ex-governador vetou, né? Não sancionou. Porque, novamente, o que é muito triste é uma pessoa, né? Assim, quando a gente pensa na questão do gênero, o gênero masculino jamais entenderá o que é uma gravidez no corpo de uma mulher. Eles podem ser extremamente companheiros, amigos, tem muitos que vão nos apoiar, que lutam pelas essas causas, porque inclusive serão pais, tios, né? Enfim, irmãos, é aquela questão toda. Mas passar por o que uma gestante passa, somente uma outra mulher consegue entender, porque é muito difícil. Agora, por que é que ele não sancionou? O que foi o impedimento? Eu prefiro ter uma leitura pragmática em situação. Eu não vou fazer uma análise pessoal de uma característica. É uma questão uma situação... entender o porquê, porque é bom para todo mundo. Mas eu não vou nem falar do caráter, né, de decisão. Eu vou falar de uma forma pragmática. Infelizmente, os políticos, eles capitalizam as suas decisões de uma forma a interesses políticos. As suas vontades políticas, eles percebem nos dividendos políticos que vão multiplicar. Infelizmente, temos poucas mulheres na polícia. Quando a gente fala num contingente da segurança pública, 20% das mulheres... 20% de mulheres que estão na segurança pública, talvez ele não viu vantagem política em beneficiar essa parcela de policiais, que são mulheres, porque talvez o interesse para ele não foi o interesse que deveria ser genuíno e legítimo para todos os políticos e gestores públicos, o interesse para o bem-estar da população e da sociedade. Eu vejo que ali, de forma pragmática, eles têm interesses não na coletividade, não no social, o interesse é mais egoístico. É muito triste isso que você fala, porque... tem uma frase que eu gosto muito, né? Não existe democracia quando minorias são excluídas, não é? E aí... eu não consigo ver... E, aliás, essa frase é excelente. Porque precisamos, incluir todos. Então, eu não consigo ver prejuízo quando você traz aqui somente... Inclusive, é benefício até
para, né, a ala masculina da polícia. Porque É que a gente tem uma situação em que a gente já tem um déficit que supera 35% de policiais. É uma situação que já a polícia já anda capenga aqui no estado de São Paulo, já está com um quadro deficitário. Talvez não existe... É um olhar egoístico, sim. É um olhar em que os policiais eles não estão ali, de repente, para ter um trabalho e ser reconhecido e valorizado e ter uma qualidade de trabalho adequada. A exploração do trabalho potencializada com uma falta de estrutura, ela não é interesse em implementar e melhorar essas condições de trabalho. Eu vejo dessa forma, Carla, infelizmente. Não, mas isso tudo é muito chocante, porque nós precisamos aumentar o contingente, né, feminino de mulheres, tanto na Polícia Civil como na Militar, Polícia Federal, né, nos nossos órgãos de segurança. É muito importante trabalharmos, né, com homens e mulheres, porque mulheres são tão boas quanto homens também trabalhando com mulheres se tornam melhores, né? Então, assim, a gente precisa. Até porque o crime, quando a gente para pensar no crime, né, tem algumas especificidades do crime e assim, não são só criminosos homens. Nós encontramos, infelizmente, também muitas criminosas mulheres, né? E tem determinados momentos ali que eu já presenciei aqui, que quando você tem ali aquela equipe mista de homens e mulheres, né, principalmente na área de investigação, as coisas parecem que andam melhores, né? Principalmente porque a mulher, inclusive, ela tem aquele olhar, não, uma outra mulher, sim, também seria capaz de cometer determinado crime, né? Porque, às vezes, o homem fala, não, isso aqui não pode ter sido cometido por uma mulher, né? Isso aqui é brutal demais, né? Então, assim, a gente também vai tirando, né, certas informações que não são nem tão verdadeiras. Então, é importante a gente trazer mais mulheres. Mas a gente precisa entender que, para que tenhamos, né, novas pessoas, né, na nossa sociedade, elas precisam ser geradas. Elas são geradas através de uma gestação. E quem ainda faz isso são as mulheres. Sem também generalizar, mas de uma forma majoritária, a mulher ela tem um olhar multifocal e o homem ele tem um olhar mais cartesiano, digamos assim, né? De uma forma geral. Não estou generalizando, claro que o contrário existe. E quando você tem essa combinação de olhares, você identifica os fatos criminosos, a autoria do crime de uma forma muito melhor. Quando a gente tem essa combinação de características na atuação, no combate ao crime, na prevenção do crime. E claro que a gente necessita, sim, de uma maior parcela de mulheres em todas as esferas. Ainda é muito carente na esfera no âmbito policial, infelizmente. Não, a gente precisa quebrar esses padrões que eu acho que eles são completamente errados. Agora me lembrei de um outro caso aqui, Raquel, muito interessante, um caso até americano, que é de um serial killer, ele ficou conhecido como Night Stalker, né? E ele cometia crimes bárbaros e crimes muito diversos. A polícia não entendia naquela época que aqueles crimes eram cometidos pela mesma pessoa, porque não tinha um padrão. Não tinha uma assinatura. Exatamente, a assinatura era muito diversificada. E é a junção de um policial jovem com outro policial mais velho. Quando eles colocam essa combinação, é que eles conseguem, né, vamos dizer, desvendar o crime, solucionar quem era aquela pessoa que cometia todos esses crimes. E naquela época, o que acontece? A questão era outra. Como é que você vai colocar um policial muito jovem com esse que é mais velho? Aquilo virou uma piada. Ah, você vai levar uma criança? Porque era assim que eles tratavam. Ou aqueles policiais que eram mais jovens, não, mas esse aqui já tinha que estar se aposentando. Entende? A gente vive cheio de rótulos errados. Porque um tinha experiência, muita experiência, e o outro tinha aquela coisa, né, da juventude, aquela sagacidade, né? Aquela coisa, vamos fazer o que tem para fazer, não tem tempo feio. Então, um
trazia o equilíbrio para esse aqui, calma, temos que ter calma, e esse impulsionava o outro, falando, não vamos desistir, não vamos desistir, porque a gente vai conseguir. E foi um dos casos mais difíceis de serem solucionados ali naquela região do estado da Califórnia. Mas foi essa junção. Então eu digo, quando a gente, né, fica aberto, né, para trabalhar, né, com a diversidade, e a diversidade é de idade, é de gênero, mas ela precisa ser acolhedora, porque realmente você querer que uma mulher grávida se coloque em risco, porque uma coisa é você se colocar em risco, a outra coisa é você colocar o seu filho em risco, né? Porque quando ela está indo para uma cena de crime, ela está levando ela e aquele bebê que ela está carregando, e que muitas vezes ela pode estar tendo uma gestação de múltiplos. A gente não está falando só de um feto, de um bebê, né? E, enfim, é muito triste quando a gente... Eu fico muito desapontada, porque é um assunto complexo, que precisa de um olhar bastante apurado e que pessoas dão soluções muito simplistas. Não. Exatamente. E seria tão tranquilo, tão fácil solucionar, não requer uma sofisticação mental para colocar normas, uma portaria, uma resolução. A gente precisa, mas a gente precisa de uma segurança jurídica, então nós precisamos de uma lei, sim. E essa lei deveria ser também uma lei federal, para que a gente não estivesse sujeito e afetos às vontades políticas de determinados estados, para que eles direcionassem ou dirigissem as suas polícias de acordo com seus critérios. Então, infelizmente, algo que não haveria uma necessidade se tivesse o bom senso, né? Mas, infelizmente, o bom senso parece que não é o que prevalece em instituições de Estado. Não, a gente parou de ouvir, né, as pessoas, a gente parou de ouvir quem está no fronte, sabe? E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o que são as instituições, aquelas entidades representativas de classe? Mais do que corporativistas, elas são um anseio, elas são a voz daqueles que ela representa. Então, uma entidade de classe, ela está lá para auxiliar aqueles gestores no comando ali da sua execução. E quando esse gestor ele se fecha e não recebe sugestões daquelas legitimamente que recebem informações e pedidos e anseios e necessidades, claro que essa conta ela não vai funcionar. É claro que essa máquina não vai operacionalizar da forma adequada. A partir do momento que você falou de forma muito certa, não se ouve mais aqueles que estão no front. Então, como você quer um trabalho de excelência se você se fecha e ignora aquelas necessidades reais? Não, existe, exatamente. Temos uma realidade, a realidade é essa. Temos que agora equacionar da melhor forma possível, para adequar, para que isso não cause prejuízo para a própria instituição, para que isso não cause prejuízo para as pessoas que ali trabalham, né? Para que isso não cause prejuízo para as gestantes, entende? Para que isso seja isso deveria ser que é tão chocante quando eu leio uma coisa dessa, porque para mim isso aqui é tão óbvio. Essas necessidades, elas são tão óbvias. E não é que falar são dores femininas, são questões femininas da mesma maneira que existem questões masculinas, né? Que talvez são coisas muito próprias dos homens que nós mulheres jamais vamos conseguir entender. E a gente não pode nem separar, são dores femininas, porque eu acho que faz parte da dignidade da pessoa humana. Até porque aquela mulher, ela está gerando um ser humano. É algo muito mais abrangente do que segmentos de gênero, né, de defesas de gênero. É muito complicado e, assim, o óbvio, a necessidade de falarmos o óbvio faz com que... Posso dar um spoiler? Pode. Faz com que toda hora a gente
tente juntar operadores do direito, aqueles que integram o sistema de justiça criminal, para que a gente escreva, fale e elucide em artigos acadêmicos a necessidade de uma implementação de políticas públicas abrangentes para também a ampliação legislativa na proteção da mulher quando vítima, da proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, porque o óbvio parece que não está sendo feito. Então a gente tem que reiterar, infelizmente, a redundância necessária através de projetos acadêmicos, de políticas públicas, para que a gente crie base para a legislação. A legislação ainda está muito carente nesse olhar. E atitudes como essa, porque, como você falou, egoístas, eu vou dizer que são mesquinhas. Isso aqui é uma atitude mesquinha, né? Do nosso ex-governador, é muito mesquinho. Ele só atenua, né, uma síndrome que é muito ruim, que é chamada síndrome do impostor. Como se aquela determinada mulher não tivesse o direito de estar ali, né? Como se ela fosse uma impostora. Você é uma impostora, entende? Como você ousa engravidar? Né? Como você ousa estar aqui, como se esse lugar não lhe pertencesse. E os lugares pertencem, né? Os lugares profissionais pertencem a homens e a mulheres. Sabe, de novo, as pessoas podem coexistir. É muito importante. Quando você vai conversar, eu já conversei com vários policiais masculinos que elogiam o trabalho das policiais femininas, assim, da importância de termos mais mulheres dentro da polícia. Sabe? Porque, de novo, a gente melhora, né? A diversidade só vai melhorar. Ela não contribui para uma piora. E assim, é muito triste. Agora, Raquel, o que está sendo feito para mudar essa realidade? Porque a gente tem aqui uma questão, o que você falou, uma questão de dignidade. As soluções estão... não só as sugestões, mas as sugestões com soluções já foram propostas. Bastaria vontade política. As soluções já foram reiteradas, são reiteradas, e, coincidentemente, quando mulheres assumem locais representativos. A gente não vê essa mesma vontade, esse mesmo empenho quando homens estão em locais representativos legítimos. Então, a gente vê essa necessidade de falarmos algo que deveria parecer muito claro e transparente, né? Uma situação em que, infelizmente, ainda existe esse preconceito, essas injustiças com as mulheres grávidas dentro de uma instituição policial. Nós precisamos combater isso com força, né? Quando digo nós, sociedade, porque nós dependemos da polícia. Qualquer problema que a pessoa tenha, ela acaba recorrendo à polícia. Sabe o que eu já escutei, Carla? Eu já escutei de delegado que comanda ou seccional ou departamento, não vou nem identificar, mas já escutei essa fala. Nossa, mas essa delegada me dá muito trabalho. Entrou, engravidou. Saiu da licença maternidade, deu 6 meses e engravida de novo. Então, é uma situação em que a mulher ela fica sendo taxada de uma péssima profissional. Olha a situação. Quando a mulher ela engravida, ela é uma péssima profissional. Ela está atrapalhando o andamento, o bom andamento daquela instituição. Já escutei isso. Isso é um absurdo, porque assim, as mulheres, elas estão em todos os lugares e elas vão engravidar. Elas estão no mercado financeiro, elas estão na área da saúde, na área da educação. Eu vejo que na iniciativa privada a gente tem a CLT e muito se avançou já para os direitos das mulheres, das gestantes, das licenças, mas eu acho que nós estamos muito arcaicos quando falamos nas polícias. A gente teria que sim acompanhar essa evolução de direitos para as mulheres grávidas, para as mulheres que são gestantes. A gente viu no âmbito privado, mas a gente não está vendo ainda no mundo. E a frase que você falou é de uma infelicidade ímpar, não é? É de uma infelicidade ímpar. De novo, até porque a instituição ela é enorme, é o que você falou.
era uma questão de optar, porque tem mulheres que podem querer não optar e continuar ali, né, fazendo esse turno, gente, porque é um turno completamente diferente, são 12 horas. Né? Não são as famosas 8 horas. E aí, quando você está falando de 12 horas, são 12 horas ali extenuantes, que a pessoa pode estar em uma campana. Às vezes são 12 horas que viram 24, 25. Exatamente. Né? Nós aqui, inclusive, já gravamos muitas vezes, se você pegar, enfim, um sequestro, né, um cárcere privado ali, ou dependendo da equipe que está em negociação, ela vai ficar do começo até o final. Fica. São horas e horas a fio. Né? É uma tensão, porque o policial ele faz um juramento de salvar vidas, e é isso que ele quer. E muitas vezes ele coloca a sua vida em risco para salvar a do outro. Isso é uma das coisas que me deixa muito indignada quando a sociedade fala mal da polícia, né? Porque, de novo, todas as vezes que você tem um problema, você acaba recorrendo à polícia. E eu já vi várias vezes policiais se colocando em risco para salvar pessoas, porque essa é a profissão que ele escolheu. Entende? Mas essas pessoas precisam ser respeitadas, essas pessoas precisam terem os seus direitos acolhidos, principalmente direitos que dizem respeito à sua dignidade como pessoa. É que, infelizmente, a generalização ela não parte dos bons exemplos. De repente, um bandido que usa um distintivo desvia sua conduta e aí a generalização é através daquele, não daqueles policiais vários que são heróis, sim, que são escudo entre crime e sociedade, homens e mulheres. E ali parece que não é mais do que obrigação. Então, a gente percebe a necessidade de repente, erros serem apontados e a generalização injusta de uma instituição. Mas é muito bom termos pessoas como você, Raquel, que estão aí, né, trabalhando nessa questão que, acima de tudo, não é só da gestante, mas é da dignidade de um ser humano. Sim, sim. E assim, a gente precisa pensar nisso. E no âmbito nacional, nós estamos sim com tratativas na Lei Orgânica Nacional das Polícias, inclusive já está inserida na Lei Orgânica essa padronização para mulher gestante policial. Então a gente já colocou como artigo da Lei Orgânica. Agora a gente tem que só torcer para que a Lei Orgânica passe ali no Congresso o mais rápido possível. E, de novo, né, a gente tem que torcer para que os pares, né, homens dentro da polícia, apoiem isso, porque é uma questão da dignidade. Sim. A gente, da mesma forma, assim, às vezes me entristece, tudo no Brasil a gente precisa ter uma lei, né? Isso é As complicado. coisas deveriam ser meio óbvias, né? Então, você tem que ter uma lei no transporte público aonde você vai liberar aquele determinado assento para gestantes, idosos e pessoas com deficiência, né? Algum tipo de deficiência. Não devia ser óbvio? Você está vendo que uma pessoa, né, tem alguma deficiência, você deveria ceder, né? Você está vendo que uma pessoa é idosa, que ela tem mais dificuldade ali na locomoção, a mesma coisa. Você está vendo que uma mulher gestante, que a gente fica enorme mesmo, fica, né, fora do nosso tamanho normal. A gente deveria fazer a mesma coisa. Quer dizer, são coisas assim, né, da empatia, né? É uma falta de empatia. O que a gente percebe é que, assim, normas de conduta, ética, noções de bom senso, infelizmente, estão desaparecendo. Então, a necessidade de legislar a respeito de alguns padrões de ética e conduta que deveriam ser inerentes a todos aqueles que vivem em sociedade, em uma sociedade democrática, a gente percebe que não está funcionando. É triste realmente a gente perceber essa necessidade de leis que de uma certa forma, censuram os padrões que não são padrões esperados socialmente. Porque é uma questão do direito, né, Raquel? Quando o seu direito, ele é de alguma forma, né, você está sendo privada daquele direito seu, a lei precisa existir, né, para garantir aquele seu direito. Exatamente. É um direito, né? Inclusive, de novo, voltando, quando a gente pensa numa mulher grávida, numa cena de crime, de novo, ela não está doente, mas a qualquer momento, enfim, ela pode, né, sentir uma falta de ar porque o bebê se mexeu, e isso é muito natural. Tem urgências, às vezes você fica desesperada, precisando ir a um banheiro, sabe? São essas coisas que você... E aí, o que você vai fazer?
Você está ali, vai deixar sua equipe? Entende? Então, é parar para pensar, a mulher está me dando trabalho. Não, ela não está te dando trabalho nenhum. Faz parte da natureza humana. É da natureza. Para a gente ver como a hipocrisia ela reina a todo instante, a todo minuto. Nós estamos percebendo a sociedade clamando por proteções amplas para as mulheres vítimas de violência. De uma certa forma, a sociedade também exigindo que policiais estejam ali para proteger essas mulheres que são vítimas de violência. Mas as instituições que são responsáveis para comandar e ter essas policiais para proteger outras mulheres, abandonam essas policiais, abandonam essas mulheres. Então a gente vê um contrassenso em que realmente as intenções, elas só circulam na superficialidade. Os problemas parecem não haver uma vontade de que esses problemas realmente sejam solucionados de forma efetiva e duradoura. Então, quando a gente percebe a ausência de estrutura para as policiais, que tem como missão defender pessoas, proteger pessoas, mas ela está desprotegida na própria instituição, ela está invisível na própria instituição. É uma situação de contrassenso e hipocrisia que você dá a oportunidade para que a gente verbalize, para que a gente ilustre para a reflexão. Se a gente não tivesse essa possibilidade, esse espaço, talvez ainda as policiais gestantes estariam invisíveis. Não, mas a gente sempre dá espaço, principalmente para essas pessoas que acabam se tornando, inclusive, vítimas, vítimas do sistema. Sim. Vítimas de um sistema injusto, de uma grande injustiça. Isso é uma injustiça enorme, o que está sendo feito. Mas vamos falar de uma coisa boa. A gente vai mostrar aqui para vocês, vai ter um lançamento muito bacana de um livro que a doutora Raquel aqui, eu sei que ela organizou todo esse livro. Conta para as pessoas e vamos chamar as pessoas para irem à livraria no lançamento do livro. Conta mais. Aliás, você é convidada especial para o lançamento, já tem uma obra já reservada para você. Eu convidei, como eu falei, eu dei spoiler, né, na nossa conversa, eu convidei algumas colegas, tem 2 delegados, convidei delegadas de polícia, tem uma desembargadora, uma médica legista participa. Olha que legal. Promotoras e advogadas, que atuam principalmente no combate à violência contra a mulher, para que a gente pudesse, através de uma obra jurídica, propor soluções, sugestões de implementação de políticas públicas, inovações e inovação legislativa na ampliação dessa proteção da mulher vítima de violência. Eu sou também, além de organizadora, eu sou coautora. Eu tenho um capítulo do livro que eu falo da importância da sanção dos crimes, da implementação e inovação de 2 novos crimes, que foi o crime de violência psicológica e o crime de perseguição no nosso ordenamento jurídico penal, para que a gente possa ali também embasar medidas protetivas de urgência. Essa última alteração legislativa sobre as protetivas de urgência, a gente não teve tempo de abordar, porque o livro já estava no forno, mas o conteúdo é muito rico, de ampliação ali, para as medidas que podem ser colocadas de imediato, sem custo, sem impacto orçamentário, para aquelas mulheres que vivenciam situação de vulnerabilidade e que são vítimas de crimes. E ali nós também achamos muito importante que os gestores, aqueles que têm como obrigação a implementação de políticas públicas, deem uma lida nessa obra. Olha que bom, estaremos todos lá. Quem quiser conhecer, olha, a Raquel Galinatti, pessoalmente, ela vai estar lá também. Então, é imperdível, entre outras delegadas maravilhosas, outras juristas, advogadas, médicas legistas. Promotoras, e tem 2 delegados de polícia também. E olha só, olha, 2 homens maravilhosos que se uniram a essas mulheres para que essa obra pudesse, né, existir. Então, a gente precisa consumir essa informação, que eu acho que ela é muito relevante e importante. Teremos 2 lançamentos, um aqui em São Paulo, que vai ser, posso falar a data? Pode, deve. Vai ser dia 4 de maio, quinta-feira, aqui na Avenida Paulista, e o outro lançamento será em Brasília. Aonde? Em qual livraria? Plácido, Editora Plácido. Na Editora Plácido. Nacional. Olha que legal, estaremos todos lá, eu também vou estar lá. Então, quem quiser lá ganhar abraço, beijo, tem que ir,
para prestigiar. Vai ter muito policial, vai ter muita delegada, vai estar um ambiente bem seguro. É bom para tirar dúvidas também, não é? Assim, eu acho que criar essa proximidade, né, da população, né, com vocês é muito importante, porque a gente, né, tira determinadas informações que não são reais. Quando as pessoas falam, nossa, mas aquela delegada é um máximo, e é verdade, a delegada é um máximo, a promotora é super legal, não é verdade? Então, assim, a gente aproxima a nossa sociedade das nossas forças de segurança também, e das pessoas que trabalham com a segurança, que são também advogados, como você muito bem colocou aqui. Então, estaremos todos lá. Vai ficar aqui também as redes sociais da doutora Raquel Galinatti, quem quiser entrar em contato com ela está aí também sempre de portas abertas. Ela faz um excelente trabalho na área de segurança, né? Está fazendo um excelente trabalho também em relação a essa questão da mulher dentro das nossas forças de segurança, que é muito importante. E ela é nossa amiga, vai estar sempre aqui com a gente. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato conosco já sabe que o e-mail é op@midialento.com.br. É só enviar sugestões ou quiser tirar dúvidas com a nossa produção, que está aí sempre de portas abertas. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Casos de Polícia.